Hamilton, no processo o juiz pode também nomear um perito judicial para contestar os dados do Nivaldo, alguma coisa assim? Pode, o procedimento para o poupador aí conseguir obter essa diferença realmente começa por ele procurar um advogado. Então, ele deve escolher um advogado, nós prestamos esse serviço aqui conforme o Nivaldo já falou. Então, ele contratando o advogado vai propor a ação, tá certo? E vai se discutir essa questão do direito. A partir de quando ele tiver uma sentença já transitada em julgado ou que lhe permita fazer a execução desses valores, então ele deve apresentar na sistemática processual, ele tem que apresentar os cálculos do valor que ele tem direito. Sim. E daí há a necessidade da contratação de um profissional, normalmente um contador, para se fazer esses cálculos, tá certo? Porque o banco tem a oportunidade de contestá-los. Aí no caso de haver uma divergência entre o cálculo que o poupador apresentou e o cálculo que o banco apresentou, normalmente o juiz então vai se valer de um perito da sua confiança para fazer então o cálculo e saber o valor. Desse perito judicial, normalmente elas são adiantadas pelo autor, no caso o poupador, e depois, caso ele realmente mostre que ele tinha razão, esses custos podem ser revertidos para o banco. Não é? Geralmente né? Normalmente a sistemática normalmente é quem sucumbe, digamos assim, né? Quem perde o objeto da perícia, quem fez os cálculos equivocados é que deve responder pelo pagamento do perito que o juiz nomeia. Agora, há uma sistemática também diferente aí em relação ao juizado especial civil, sim, que é bom se atentar para isso. Se o poupador, por exemplo, tem lá uma diferença que não atinge os 40 salários mínimos, que é o limite de competência do juizado especial, então ele pode se valer do juizado especial, ingressar com a ação no juizado especial, e aí a sistemática é mais ou menos essa também. Se apresentam os cálculos, não é? E aí segue esse trâmite que eu disse para você. Vamos decifrar um pouco, você que é bom dos cálculos aí. 40 salário mínimo, aproximadamente 15 mil, é isso aí? 15 mil reais. Até 15 mil reais já tem direito ao juizado especial. Exato. Justiça gratuita. Quem não pode... Não é por aí, não? Uma grande parte estaria aí inserida nesse contexto. Né? Pode assinar uma declaração de pobreza também. No juizado especial, ele não tem custas no início do processo. Então, é um facilitador para ele ter acesso ao judiciário. Nem se o juiz vier também requerer um perito judicial também no juizado especial, também não tem custo? Não, as custas elas existirão no segundo grau, né, do juizado especial. Então, por exemplo, se o poupador entrou com a ação, obteve uma sentença favorável e o banco recorre dessa decisão, então, a partir da segunda instância, existem as custas que deverão ser suportadas por aquele que perder o processo, tá certo? Agora, no processo comum, se o poupador tem uma diferença acima dos 40 salários mínimos, ele tem que se valer do processo comum, digamos assim. Tá. Nesse processo comum, ele tem que pagar as custas processuais, a não ser que ele não tenha condições financeiras. A declaração de pobreza que aí, então, ele se vale de uma declaração de pobreza que demonstre que ele realmente não tem como pagar as custas antecipadas do processo e o judiciário faculta ele, então, concede a justiça gratuita para facilitar que o poupador tenha acesso à prestação jurisdicional. Ou no caso, por exemplo, de alguma entidade sindical, associativa, sem fins lucrativos. Exato. As pessoas jurídicas, não ser sem fins lucrativos. As pessoas jurídicas que não tenham fins lucrativos e que demonstrem que não têm capacidade financeira de pagamento de custos, então elas também têm direito, segundo o entendimento da jurisprudência. Então, quer dizer, gente, até 15 mil reais é isso, Nivaldo? Até 15 mil reais é mais rápido porque a justiça especial, até pela norma da lei, isento de custos. Isento de custos também. Até o final do processo. Né? Vou provocar você, meu amigo, você sabe da minha paixão por arbitragem. Nenhum até agora foi feita aí uma arbitragem, uma conciliação com os bancos. Não teve, não. Inclusive, nenhum banco recorreu até agora. Está acertando. A questão do juiz arbitral aí dependeria de o banco concordar né, em se submeter a pretensão ao juiz arbitral. Normalmente eles não têm essa disposição. Né? Seria um meio de se desafogar o judiciário. Né? Então, se houvesse a disponibilidade do banco em se submeter ao juiz arbitral, creemos que seria uma forma... E agora vem, se Deus quiser, a lei da mediação também, que vai credenciar os advogados, né? E também todos os profissionais liberais, né, Nivaldo? Isso. E aí a coisa vai ficar melhor, porque chamou, fez a mediação, está pronto. Exato. O juiz só homologa e acabou. Precisa agilizar. Precisa dar uma agilizada, né? A coisa está andando e andando devagar. Nivaldo, ainda voltando para você nesse caso aí dos expurgos. Me diga uma coisa, o plano Collor 1 e o plano Collor 2,
Essa taxa continua a mesma que você falou no primeiro bloco com a gente? Ou muda? Muda. Tem planos que o expurgo foi 40%, 44%, né, Milton? E um de 20%. Então, na média, pelos cálculos que eu fiz em termos de poder de aquisição, pode chegar até 80% de ganho. Isso é um número fantástico. Pessoal, quando eu faço as contas, quando os poupadores me trazem os extratos, na hora eu tenho uma simulação, eles ficam maravilhados, né? Porque o valor, a pessoa estava aquilo esquecido e agora nós estamos ajudando a o que fez agora em maio é o Bresser, é isso? Então, é sobre essa questão que eu gostaria de chamar a atenção, porque o que a imprensa tem dado notícia, até pelo fato de que vai haver logo a prescrição, é o plano verão. Aliás, o plano Bresser, que é o primeiro, exatamente. Mas além do plano Bresser, nós temos mais 3 planos econômicos que geraram essa diferença a favor do poupador, que a imprensa, por qualquer motivo, não está ainda chamando a atenção. Então é importante que o poupador entenda que além desse plano verão, existem mais 3 planos, né, que é o plano Bresser, o plano Collor 1 e o plano Collor 2, que também geraram... Verão, né? Plano verão. Exato. Verão, Bresser, exato. Verão, então, 2. Mesmo que o poupador, por exemplo, não tenha condições de reunir a documentação a tempo para propor a ação relativa ao primeiro plano econômico, ele pode ainda propor as ações para os demais 3 planos, que o prazo de prescrição ainda é um pouco mais elastecido. Então, eu acho que vale a pena realmente prestar atenção para observar isso. Se a gente levar o Collor sai em 92, são poupanças feitas até 92, é isso, Nivaldo? De 92 para cá, até 92. Vai até março, eu trouxe aqui uma 91, né? Uma anotação aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Então, o plano verão, aliás, o plano Bresser, que é o primeiro, então, são diferenças relativas do dia 1 ao dia 30 de junho de 1987. Então, poupadores que tinham saldo na caderneta de poupança nesse período têm direito à revisão. Agora, o plano verão é do dia 1 ao dia 31 de janeiro de 89. Então, quem tinha saldo na caderneta de poupança entre o dia 1 e o dia 31 de janeiro de 89, também tem direito a uma diferença de 20,36% que deve ser atualizada segundo as regras que o Nivaldo aqui colocou. Agora, no plano Collor 1, o período é do dia 1 ao dia 30 de abril de 1990. Então, se você adicionar os 20 anos de prazo prescricional, aqui nós vamos estar falando em 90 para 2000, 17, estamos mais 3 anos aqui ainda para prescrever. E o plano Collor 2 são diferenças relativas ao dia 1 ao dia 28 de fevereiro de 91. Uma diferença aqui de 14,87%. Aí já vai dar 16 anos. Exatamente. Então são prazos mais tranquilos. Agora eu estou entendendo um pouco melhor, Nivaldo. Quer dizer, é no ato que baixou o plano, naquele mês que teve aquele expurgo. Teve expurgo. O governo pagou mais. A ideia errada que eu estava tendo, e eu acredito que o meu telespectador também, que aquele ano inteiro que ele ficou sem aquele rendimento da poupança, não. Foi quando deu aquela quebrada que o banco mexeu. Estava pagando 20, por exemplo. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Sim. E daqui a pouco foi para 10. Isso. O correto seria 20 e pagou 10. Então tem 10% de diferença para o poupador receber. Na verdade, o fundamento aí é o seguinte: a cadeira de poupança ela era reajustada segundo um índice determinado na lei. No caso, por exemplo, o IPC. Então, esses planos econômicos eles foram editados normalmente no dia 15 do mês. Na madrugada. Então, no caso, por exemplo, do plano verão, né, que é o primeiro, aliás, o plano Bresser, que é o primeiro plano. Então, o plano foi editado dia 15 de janeiro. E ele previa um índice diferente de correção monetária para a caderneta de poupança a partir de então. Só que o banco, ao invés de aplicar esse índice a partir da vigência da lei que criou o plano, ele aplicou retroagindo seus efeitos desde o dia 1º. Então, na verdade, ele atingiu o direito adquirido do poupador. O poupador já tinha adquirido o direito, naquele mês, de ter a sua conta reajustada pelo índice da lei anterior. Aí que entra os cálculos do Nivaldo. Exatamente. Porque eu, poupador, que, aliás, a grande maioria do povo brasileiro já coloca na poupança para não ter muita dificuldade, né? Para saber quanto é que sai no índice no jornal, não é isso mesmo? Isso. Por isso E aí, deu um e-mail, é isso que eu já sei que eu tenho lá. Pelo menos eu recuperei a inflação e ganhei algum.